E nós estamos de volta agora para falar do esporte. Por mais bonito que esteja começando o dia lá fora, né? O sol ajudando, o tempo bacana. Para os colorados está uma segunda-feira triste e feia, né, Diogo? Muito. Claro que os torcedores do Grêmio, na nossa rivalidade, estão felizes da vida, né? Mas é um domingo, um fim de semana muito ruim para a história do Internacional. Não vai ser fácil, como você disse, para os colorados, porque pela primeira vez na sua história, o Inter vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ontem foi apenas a confirmação do que a gente já viu e vinha se desenhando ao longo da temporada. O Sport venceu o Figueirense por 2-0, quer dizer, nenhuma vitória do Inter sobre o Fluminense livraria o rebaixamento. Vamos ver os lances do jogo desse domingo, lá no estádio Edson Passos, porque daí a gente vai entender um pouquinho porque que o Inter caiu durante o ano todo. Olha só as imagens. O Inter até começou bem com o Valdívia, o Vitinho, o Valdívia pela direita, o Vitinho pela esquerda, o Nico Lopes lá na frente. O Alex na lateral esquerda começou bem escalado, 5 minutos, parecia que ia dar, mas aí começou o velho filme do ano todo. O Danilo Fernandes fazendo uma defesa atrás da outra, o time paralisa, dá espaços, não consegue ter lucidez alguma. Olha só a avenida nesse lance que resultou no pênalti, mal marcado, aliás, do Alex. O Inter fez uma marcação alta lá na frente, aí não recompôs. Isso é desorganização, porque o Inter trocou de treinador como quem troca de camisa, troca de time, escalação como quem troca de camisa. Bom, aí não se organiza. Danilo Fernandes fez essa defesa milagrosa, mas nem isso ajudou. Você vê pelos melhores momentos que só o Fluminense jogou. Quem teve chance mesmo foi o Fluminense. Quer dizer, não seria novidade fazer esse gol. Sai o gol do Douglas, olha só a postura dos jogadores do Inter. Parados, entregues. Foi assim o ano inteiro. O Inter não fez a sua parte, como não fez durante vários jogos contra adversários ruins no Beira-Rio. O Inter ficou a 2 pontos de escapar do rebaixamento, né? Quantos pontos o Inter deixou de somar em casa? Olha só esse lance ainda, podia ter sido mais. Quer dizer, as coisas aconteceram para o Inter. O Inter é que não fez as coisas acontecerem para si mesmo. Gustavo Ferrares fez esse gol aí no finzinho, mas aí não tinha tempo para mais nada. Nem o 1-1 não adiantava para o Inter, tinha que vencer. O Inter não fez a sua parte, porque o Inter não fez a sua parte ontem e não fez o ano inteiro. O Inter caiu pelos seus próprios erros, não pode reclamar de ninguém. Bem, o domingo, 11 de dezembro de 2016, vai marcar para sempre a história e a trajetória dos colorados. Apesar de toda a dificuldade para se manter na Série A, a torcida ainda tinha um fiozinho de esperança. Mas não adiantou reza, pensamento positivo, o time estava longe mesmo. Depois de uma péssima campanha do Campeonato Brasileiro, o rebaixamento chegou ao Beira-Rio. O choro da torcedora mostra o tamanho da decepção. Ai, meu Deus do céu! Mesmo com poucas chances de se manter na Série A e jogando longe de casa, alguns colorados decidiram acompanhar tudo do pátio do Beira-Rio. O empate em 1-1 com o Fluminense em Mesquita, no Rio de Janeiro, colocou o Inter na segunda divisão. Em 107 anos de história, o primeiro rebaixamento. Nos últimos 10 anos, os colorados se encheram de orgulho. Foram muitos títulos, Libertadores, Mundial, Sul-Americana. Mas a partir desta segunda-feira amarga, o clube vai precisar buscar forças para se reerguer. Mesmo 1 hora depois do fim do jogo, os colorados mal conseguiam acreditar. Complicado, bem complicado. Ainda não caiu muito a ficha, a gente está num sentimento que nunca sentiu antes, né? Uma coisa que nunca, apesar de várias fases ruins que a gente passou, nunca sentiu isso aí. Mas vai passar, né? Ano que vem estamos lá torcendo de novo e vamos sempre em frente. É o fim natural do que aconteceu durante o ano inteiro. Não dava para esperar alguma coisa diferente, era só pensamento mágico para salvar. Na rivalidade de tantos feitos e batalhas, é mais um daqueles capítulos que ficam para a eternidade da dupla Grenal. O 11 de dezembro de 2016 será sempre lembrado também pela torcida do Grêmio. Quero ver ele subir agora, quero ver subir. A gente já passou por isso 2 vezes, né? E desejar para eles boa sorte, né? Porque é pelete, é grande, né, tio? A gente vê ali o sofrimento do torcedor do Internacional, mas é importante dizer que ainda é esporte só, né?
o rebaixamento é do esporte, é assim mesmo que acontece. Grandes clubes caíram, o Inter ficou com aquela história que clube grande não cai pela rivalidade local, mas o esporte é assim, né? Instituições populares, grandes, elas têm bons momentos e têm maus momentos. Agora é o mau momento do Internacional, tem que tocar a vida, o mundo não vai acabar, não tem que ter caça às bruxas, nada disso, tem que se reconstruir. Como todas as instituições, os outros grandes clubes que caíram se reconstruíram. Chegou o momento do Inter, talvez seja até bom, né? Toca o fundo do poço, se reconstrói, segue adiante. O Inter há 10 anos, o Inter estava sendo campeão do mundo, agora tem que ver o seu momento ruim. Logo depois da partida, os jogadores assumiram que o Inter mereceu ser rebaixado. O que nós fizemos dentro do Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. A gente tá na Série B porque a gente mereceu. A gente sem vontade nenhuma de jogar, sem tesão nenhum. É difícil falar, mas a gente mereceu. Sim, não é fácil para nós jogadores, e nem para a torcida, e nem para o clube. Mas eu acho que esse ano nós não fizemos um bom ano e acabou sendo rebaixado, onde poderíamos ter mudado isso antes. No final também não adianta querer resolver tudo no final, é para ter resolvido isso antes. O torcedor não merecia isso, a instituição também não. Então não tem muito o que falar, a gente foi muito incompetente durante o campeonato, responsáveis são todos e agora a gente tem que realmente reerguer essa história e disputar a Série B da maneira que infelizmente a gente provocou para a gente voltar à Série A. O técnico Lisca, que não permanece no clube no ano que vem, falou em lamber as feridas e que cada um deve assumir a sua responsabilidade. É o momento de lamber as feridas, de reconstrução, de o clube sentar, fazer uma análise profunda de tudo o que aconteceu durante toda a temporada. É duro falar, né? Mas aprender com as lições e retomar a vida e buscar a grandeza do clube de novo, a recuperação. Existe uma nova diretoria que está assumindo, novas pessoas com uma outra concepção. Então é o momento de ter muita calma, fazer a avaliação interna e não expor ninguém agora nesse momento e assumir as responsabilidades, todos nós, e eu também tenho uma responsabilidade. Não consegui nesses últimos 3 jogos fazer os 7 pontos, né, que nos tiraríamos. Isso não teve culpa de nada, né? O técnico do Inter deve ser Antônio Carlos Zago, com o Jorge Macedo de executivo de futebol, anunciados pelo novo presidente, o Marcelo Medeiros, que no fim de semana foi eleito com 94% dos votos. As explicações continuaram com o presidente do clube, atual por enquanto, Vitório Pífero, e o vice de futebol, Fernando Carvalho. Os dois agradeceram aos torcedores pelo apoio incondicional e ressaltaram que a juventude do elenco pode ter sido uma das principais causas da queda. Primeiro eu quero agradecer a torcida do Internacional, que apoiou o seu clube calorosamente, fervorosamente, em todos os momentos dessa nossa caminhada, que resulta nesse rebaixamento. Eu quero pedir desculpa ao torcedor. Todos os erros são de responsabilidade do presidente, de minha responsabilidade. Nós, efetivamente, pelo futebol que nós apresentamos, merecemos esse resultado. Foi muito tempo jogando sem resultados competentes, todo segundo turno do Campeonato Brasileiro, e não conseguimos sair dessa situação. Infelizmente, nós não conseguimos resolver. Infelizmente, o Internacional não melhorou a sua produção, a despeito das medidas que foram tomadas, substituição de treinador, mobilização do grupo de jogadores. Nós temos um grupo de jogadores muito jovens que se abalaram demasiadamente com esse ambiente beirando o rebaixamento e depois na zona de rebaixamento ao longo de quase toda essa segunda etapa do campeonato. Não tem desonra na derrota, tem desonra em não lutar, em não ser determinado, em não buscar a vitória. O Internacional nesse campeonato, em todos os momentos nós buscamos a vitória. Infelizmente não tivemos forças, não tivemos a qualidade necessária para suplantar as nossas adversidades. O Inter chegou durante a madrugada de hoje a Porto Alegre. A delegação desembarcou no terminal velho do aeroporto Salgado Filho, mas saiu pelos fundos do aeroporto. A gente já tem as imagens daí. Se durante o Brasileirão o Inter não se deu bem taticamente contra os adversários, hoje ele deu um nó na torcida e na imprensa também, porque o ônibus da delegação ele ficou posicionado junto ao terminal de desembarque, assim como o policiamento. Enquanto isso, a delegação estava saindo pelos fundos do Salgado Filho, em vans e em outros carros. Ainda dentro do pátio, eles subiram, como eu disse, em 4 vans e saíram pela Avenida Sertório,
num local onde o público não tem acesso. Apenas 16 torcedores aguardavam pela delegação, não houve tumulto, a maioria dos jogadores já ficou lá pelo Rio, partiu de férias.